Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 282. Cobras escondidas no escuro. Enquanto Victor estava voando em direção ao clã Fulger, de repente ele sentiu algo. Ele para de voar e olha em uma direção. Quem é o idiota que está vazando uma intenção tão óbvia de matar? Ele olhou com seus olhos vermelhos sangue para o indivíduo e viu um homem de cabelos brancos em pé e olhos azuis. Essas características. O homem lembrava muito as pessoas que encontrou no clã de Violette. O clã da neve. O homem caminha em direção a uma parede em um beco e de repente desaparece. Victor estreita os olhos ao ver essa estranha situação e foca seus sentidos onde o homem desapareceu, mas não consegue sentir nada. Victor dá um passo no ar e aparece no beco onde aquele homem estava. Tudo indicava que aquele era apenas um beco normal, mas Victor sentiu uma sensação estranha. Era a mesma sensação que ele teve quando encontrou aquelas ruínas na base dos caçadores no Texas. Victor caminha em direção à parede e, usando seus poderes, ele atravessa a parede e se encontra em um lugar completamente novo. Eu sabia. Ele olhou em volta e percebeu que estava na entrada de uma grande mansão. Você. Percebendo que ele foi visto antes que o homem tentasse falar, o mundo de Victor desacelerou. Faíscas de relâmpagos começaram a sair de seus olhos e, em um piscar de olhos, ele já estava à frente do homem. Ele olha para o homem e vê que ele é um homem alto e moreno, e não parecia um vampiro. Ele agarra o homem pelo pescoço e o força a olhar em seus olhos vermelhos. Silêncio. Ele sussurrou em voz baixa. Sim. O homem parecia um fantoche que teve toda a sua vontade retirada. Mestre. O que está acontecendo? Kaguya perguntou de repente. Não sei ainda. Victor olhou para o homem que estava segurando e pensou. Tenho 2 opções. Deixá-lo aqui e interrogá-lo ou investigar mais. Victor duvidava que os guardas soubessem de alguma coisa. O mestre está sentindo algo. Esse tipo de situação não era incomum para Kaguya, já que seu mestre sempre parecia se meter nesse tipo de situação. Ou ela deveria dizer que seus instintos para encontrar problemas são muito bons. Errado, eu só estava curioso porque alguém do clã da neve estava aqui. O que alguém do clã da neve está fazendo tão longe do território de Agnes? Bom, são várias as possibilidades. A própria Agnes deve ter pedido alguma coisa, mas agora que estou aqui, não vou me satisfazer até matar minha curiosidade. Victor também achou estranho que este lugar estivesse claramente sendo protegido por magia. Era como se estivessem tentando esconder alguma coisa. Victor solta o pescoço do guarda. Haja normalmente, esqueça que me viu aqui, está tudo como sempre. O guarda acena com a cabeça. Victor sorri um pouco. Kaguya, sim mestre. Victor de repente desaparece no mundo das sombras e começa a andar por todo o estabelecimento. Como uma sombra, enquanto estivesse na escuridão, poucos seres seriam capazes de percebê-lo. Victor passou por todos os cômodos deste lugar, e a conclusão a que chegou foi, este lugar é estranho. Sim, não apenas humanos, mas até lobisomens vampiros estão aqui, Kaguya falou. Victor ficou calado e continuou vasculhando o local até encontrar uma sala de reuniões. Senhores, estão todos aqui. Um homem com longos cabelos ruivos dourados falou. Sim. Vários homens falaram ao mesmo tempo. Eles estavam reunidos em uma mesa redonda, e suas expressões eram sérias. 4 vampiros adultos e 2 vampiros mais velhos. Esse homem é do clã Snow. Esse homem é do clã Fulger, os restos eu não conheço. Victor olhou para o homem de cabelos dourados e para o homem de cabelos brancos. Vamos começar a reunião. Um careca de expressão feroz falou em tom neutro. Todos assentiram. A condessa Anastasia Fulger voltou ao poder. Ela recuperou tudo o que perdeu e reconstruiu o relacionamento que havia perdido com sua irmã. O homem de cabelos dourados começou a falar. Victor estreitou os olhos já que ele não achava que ouviria o nome de sua sogra aqui. E não só isso, ela parece estar ficando mais forte, apesar de estar em um ritmo lento. Um vampiro mais velho não pode ficar mais forte de repente. O homem de cabelo preto falou em um tom neutro. Black, não interrompa. O careca falou com um brilho nos olhos. Black sentiu. Continuar. O careca olhou para o loiro. Ela está ficando mais forte em um ritmo lento. E ela adquiriu uma nova obsessão. O novo conde nomeado pelo rei dos vampiros, Conde Alucard. Esta informação não parecia ser nova para o grupo porque todos eles não reagiram muito. Afinal, todos viram o que aconteceu na luta entre Natasha e Niklaus.
Era bastante óbvio que eles pareciam ser bastante próximos e ter algum tipo de relacionamento. Há algo mais. Sim, de acordo com algumas empregadas e mordomos do clã Fulger, a condessa está fazendo sexo com o novo conde. Todos estreitaram um pouco os olhos. Isso é preocupante. Um homem de cabelos castanhos falou. Vai ser irritante se essa irregularidade tiver filhos com aquela doida. Só de imaginar o fruto desses dois seres. O mundo não vai acabar? Um homem com longos cabelos azuis que tinha uma aparência bastante fraca falou. Irregularidade. Victor apontou para si mesmo no mundo de Kaguya. Acostume-se, mestre. Kaguya falou em um tom monótono, com uma expressão vazia. Você está perdendo ponto aqui. O careca falou de repente. Vampiros não podem ter filhos tão facilmente, então levaria algumas centenas de anos. O que é mais importante é a influência do novo conde sobre os 4 grandes clãs de contagem de vampiros. Esse homem é um discípulo de Skatashi, então podemos deduzir que ele tem alguma voz dentro do clã Scarlet. E ele é muito próximo das herdeiras do clã da neve, e Fulger também. O homem de cabelos brancos acrescenta, não se esqueça da Condessa Adaster. Ela também é discípula de Skatashi, então eles devem ter se conhecido em algum momento. Eles realmente não têm ideias sobre meus relacionamentos, hein? Eles só podem fazer suposições, sabe, lá de Skatashi. Ela é super protetora com esse tipo de coisa. Kaguya começou a falar. De fato, Victor deu um pequeno sorriso. Somente seres que possuem recursos como Vlad podem passar pela proteção de Skatashi. Eu até acho que é impossível para seres como Vlad. Oh! O que você quer dizer, mestre? Você pode não entender o quão impressionante Skatashi é devido à forma como ela reage a você, e como o general mais forte. Ela tem conhecimento de todos os tipos de estratégias, e é por isso que ela valoriza a informação acima de tudo, e sempre protege suas filhas e pessoas que ela gosta. Entendo. Victor sabia que em uma guerra, a informação era a arma mais valiosa e, por isso, concordou com o pensamento de Kaguya, mas isso só se aplica aos Katashi, certo? Eles devem saber algo sobre o clã Snow ou Fulger, talvez até a Daster. Mestre, Clã Blanc é apenas uma decoração para você, Kaguya perguntou com um olhar neutro que estava brilhando vermelho. Sangue, eu ficaria surpreso se alguém pudesse passar pelos assassinos do Clã Blanc e obter algumas informações importantes. Meu clã literalmente vigia o Clã Neve 24 horas por dia. Ah, Victor coçou um pouco o rosto. Ele tinha esquecido honestamente do clã Kaguya, e não só isso, todo mundo sabe que tipo de personalidade a Condessa Agnes tem. Oh, aquela mulher, ela não perdoa. Traidores, se for descoberto que houve traição pelo clã principal, eles vão literalmente queimá-los até a morte sem piedade. Bem, como esperado da mãe de Violette, eu acho. Victor toca o queixo e pensa, ela só não faz isso porque não tem paciência para lidar com a burocracia. Afinal, ela é a mãe de Violette. Acho que se Violette tivesse que lidar com esse tipo de problema, ela faria a mesma coisa que Agnes faz. Basta queimar tudo e pronto, problema resolvido. O clã Adraste e o clã Fulger devem ter seus meios de impedir que informações vazem. Embora devido às circunstâncias atuais, acho que o clã mais vulnerável no momento é o clã Fulger, HMM. Victor olha para baixo em pensamento e concorda com o pensamento de Kaguya. Kaguya, você pode gravar isso, já estou fazendo isso. Victor abre um pouco os olhos em choque e logo abre um sorriso. Como esperado de você, claro, afinal, sou uma empregada doméstica trabalhadora. Ela abriu um pequeno sorriso. Victor não pôde deixar de acariciar a cabeça de Kaguya ao ver seu rosto, pois ela estava muito fofa. O corpo de Kaguya tremeu um pouco, mas ela não negou um tapinha na cabeça de Victor. Isso é preocupante. Esse homem literalmente apareceu do nada e, em menos de alguns meses, ele parece ter influência em toda a sociedade vampírica. O homem de aparência fraca falou. Ele é apenas um bebê vampiro. E ele já tem esse tipo de influência. O vampiro de cabelo preto bateu na mesa. Pare com essa mentalidade preconceituosa. Que tipo de bebê vampiro pode parar um ataque de um vampiro conde com sua própria boca? Ou você vai me dizer que poderia fazer isso quando tinha a idade dele? Todos os vampiros ficaram em silêncio com as palavras do careca. Todo mundo aqui sabe que a irregularidade chamada Alucard não pode ser medida pelos nossos padrões. O careca continuou, o ritmo que ele fica forte é insano, o ritmo que ele ganha influência é insano, ele é um monstro em todos os sentidos possíveis,
Influência. Do que esse homem está falando? Mestre. Kaguya olhou para seu mestre com um olhar vazio. Você literalmente dorme nua com as 3 herdeiras de vampiros em sua cama. E não só isso, as mães de 2 herdeiras também dormem nuas com você. Victor não conseguiu se defender do olhar de Kaguya, mas essas influências não são minhas, mas minhas esposas e sogras. Não tenho nada a ver com isso. Se você pedisse a alguma de suas esposas para fazer alguma coisa, você acha que elas recusariam? Victor ficou em silêncio novamente. Afinal, ele sabia que a resposta para essa pergunta era: não, eles não iriam negar um pedido dele. Isto é o que chamamos de influência. Com apenas uma palavra sua, você pode literalmente pegar 3/4 do poder dos mundos dos vampiros. Victor achou que o que Kaguya disse fazia sentido. Ele nunca havia pensado dessa forma, pois prefere usar suas próprias forças e conquistas, e, por isso, em suas lutas, só luta com o que criou. Que neste caso seriam suas empregadas, e sua própria força. Kaguya para de olhar para Victor e olha para os vampiros, sem mencionar que a mãe de uma dessas herdeiras está literalmente abrindo seu lugar importante, esperando você entrar e preencher tudo. Ao ouvir o que Kaguya disse, a imagem de Natásia encheu a cabeça de Victor. Eram como vieram ao mundo em uma cama, enquanto Natásia olhava para ele com um olhar obsessivo. Marido, me encha completamente. Esse pensamento colocou um sorriso pervertido no rosto de Victor. TSK, se continuar assim, não me surpreenderia se ele provocasse uma revolta para tomar o trono do nosso rei. Os pensamentos de Victor foram interrompidos quando ele ouviu o que o homem de cabelos pretos havia dito. Merda, Kaguya começou a suar frio. Vendo o rosto interessado de Victor, Kaguya amaldiçoou esses extras por terem dado essa ideia ao seu mestre. Só por isso eles merecem morrer. Ignorando os homens, por enquanto, Kaguya teve que tirar as ideias da mente de Victor. Mestre, não pense besteira. Que tipo de besteira? Quer dizer, uma revolução ou algo assim. Victor riu divertido. Kaguya não entendeu a reação de Victor. Minha querida empregada, tirar o reino de uma pessoa que governou por mais de milhares de anos é uma coisa muito difícil. Isso é verdade. Vlad está no poder há muito tempo, e ele é muito amado pelos vampiros, sem mencionar que ele é um monstro de 5.000 anos, e também não tenho interesse em governar. Prefiro lutar, treinar, passar tempo com minhas esposas e ficar mais forte, mas eu não acho que isso se aplica às suas esposas. Lady Ruby, por exemplo, parece interessada nesse tipo de coisa. Ruby prefere assistir anime e passar o tempo em seu laboratório. Sasha prefere ser preguiçosa o dia todo e às vezes assistir anime com Ruby. De vez em quando, ela pratica a sua técnica de adaga, para não se sentir enferrujada. E Violet? Bem, não preciso falar nada sobre ela, certo? Sim, ela prefere manter o mestre mais do que qualquer coisa, de fato. Nenhuma das minhas esposas tem ambições de governar, e o mesmo se aplica às Katashi e Natásia. O mestre já considera suas 2 sogras como suas esposas, claro. Victor exibiu um pequeno sorriso e não caiu nas provocações de Kaguya. Kaguya fez um pequeno beicinho. Victor riu um pouco e deu um tapinha na cabeça de Kaguya, mas... sim. Se eu fosse fazer algo comum e contra Vlad, o sorriso de Victor cresceu maldosamente, e seus olhos brilharam perigosamente. Eu não faria uma revolução, gole. Kaguya engoliu em seco quando viu o rosto de Victor. Ele estava transbordando de puro ódio. Era como se o homem tivesse matado um parente dele ou algo assim. Eu destruiria tudo que ele construísse e, das cinzas dessa destruição, criaria algo ao meu gosto. Olhando para o rosto de Victor, memórias do estado de Victor passaram pela mente de Kaguya. No tempo em que não estava ocupando sua mente com alguma coisa, Victor costumava sentar-se no chão, e todo o seu ser parecia sem vida. Era como se ele tivesse perdido o propósito de viver, e sua condição só melhorou quando Ruby ou uma das donzelas apareceu. Por causa disso, Kaguya sempre ficava ao lado de Victor quando não estava treinando as empregadas. O estado do mestre sempre me lembrou daqueles maridos que perderam a outra metade entraram em coma. O ritual, hein? Os efeitos de ficar longe das esposas não eram tão severos porque ele ainda tinha Ruby por perto e porque já havia se alimentado com muito sangue delas antes. Mas juntando a personalidade de meu mestre e os efeitos colaterais de ficar longe de sua esposa, sua reação é bastante compreensível.
Para os vampiros que se casam através de um ritual, sua esposa é tudo. Se eles morrem, eles literalmente perdem a razão de viver. Tornam-se uma casca vazia. E o único sentimento que restava naquela concha vazia era puro ódio. Raiva incontrolável. Meu mestre nunca perdoará Vlad. E se um dia meu mestre virar sua espada para Vlad? O que vou fazer? A resposta de Kaguya foi instantânea. Ela cerrou os punhos e pensou, eu devo me preparar para, eventualmente, lutar com as forças do rei vampiro. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 283. Cobras escondidas no escuro. 2 TSK. Se continuar assim, não me surpreenderia se ele provocasse uma revolta para tomar o trono do nosso rei. Não subestime nosso rei, Alucard não é nada comparado ao progenitor de todos os vampiros. O careca falou em tom sério. De fato. Todos concordaram com o pensamento do careca. Continue o relatório. O careca falou enquanto olhava para o loiro. Sasa Fulger, a herdeira do clã, voltou para casa. Todos pareciam reagir a esta notícia. Isso é tudo. O homem loiro ficou em silêncio depois disso. Oh! Isso é bom, podemos finalmente colocar o plano em ação? O homem de cabelo preto falou. Victor estreitou os olhos. Ainda não. O careca olhou para o clã da neve. Alguma mudança no clã da neve? O brinquedo da Condessa Agnes piorou. O homem começou a falar em tom neutro. A Condessa Agnes tentou escondê-lo o máximo possível, mas rumores começaram a circular pela mansão. Nós não trabalhamos com boatos. O careca estreitou os olhos. Eu sei. O homem riu e mostrou um pequeno sorriso. Graças ao nosso colaborador, obtive esta informação. O homem colocou um orbe sobre a mesa e logo uma imagem apareceu no meio da sala. Este é o estado atual do brinquedo de Agnes. Ele está com o pé na cova. O homem de cabelo preto falou. O sorriso do homem de cabelos brancos cresceu. Sim. Finalmente. Esperamos muito tempo por isso. O careca disse, temos que tirar vantagem da situação. Quando Adonis morrer, a Agnes estará enfraquecida. Esta é a nossa chance de derrubá-la do poder, mestre. Kaguya olhou para Victor com um olhar sério. Eu sei, mas ainda não. Não vai ser tão fácil. Você conhece o poder de um conde, especialmente o do clã da neve, que é considerado um clã especial. O homem de aparência fraca falou. Como membro do clã da neve, posso garantir que se você acertar nosso coração com a arma de um caçador, morreremos, especiais ou não. Bem, se você diz. O homem de aparência fraca abandonou o assunto. O que vamos fazer com as herdeiras? O homem de cabelo preto perguntou. Eles serão os últimos da linhagem de um vampiro com o poder da contagem de vampiros. Eles serão úteis para fazer novos herdeiros. O careca falou em tom neutro. Ah, isso é uma boa ideia. Antes que o homem, de cabelos pretos pudesse terminar de falar, uma pressão sangrenta intensa desceu por todo lugar que os deixou todos paralisados. Logo um homem. Errado, um monstro com um corpo deformado estava parado na frente deles. Victor havia decidido esperar, pois queria ouvir toda a reunião desses insetos, mas... Quando os nomes de suas esposas foram colocados na linha, ele não teve paciência de esperar mais. Alucard, o homem de aparência fraca, gaguejou. Victor apenas olhou para o homem, e com apenas um olhar, toda a existência do homem de aparência fraca tremeu diante dele. Worms, você estava falando sobre algo interessante. Você se importa se eu entrar? Craque, craque, craque. Todo o lugar começou a desmoronar sob a pressão de Victor. Sei como você descobriu, o careca tentou dizer alguma coisa, mas Victor não quis ouvir mais. Só o careca, e esses 2 traidores ficarão vivos. O resto vai morrer. Sim, mestre. Kaguya saiu da sombra de Victor e começou a matar pessoas por todo lugar. Ninguém mais ficou vivo de sua lâmina de escuridão. Ouvindo os gritos de seus companheiros do lado de fora da sala de reuniões, nenhum deles precisava ser um gênio para saber o que estava acontecendo. Foda-se, não temos escolha, mate-o agora. O careca gritou com o moreno. Ele não tinha certeza de como esse monstro encontrou este lugar. Afinal, estava no meio do nada entre a cidade do clã Fulger e a capital real. Era literalmente um lugar invisível para todos os poderes, considerando que ninguém se importaria com ratos, certo? O careca e o homem de cabelos pretos, que eram os vampiros mais velhos, tentaram se levantar e tentaram reagir a Victor. Mas
Eles não tinham uma peça-chave de informação que provaria ser sua ruína. Na forma básica, Victor pode ser mais fraco que eles em poder, mas, para enfrentar Victor, eles precisavam superar 3 obstáculos iniciais. Seu charme que poderia sobrecarregar qualquer oponente de mente fraca. Sua intenção assassina inata de um rei da noite. Uma intenção assassina que causaria medo em todas as criaturas da noite. Sua velocidade. E eles falharam desde o início. Victor apenas olhou para o careca, e toda sua existência tremeu. Sente-se, como um bom cachorro. Sim. E você? Vira comida de cachorro. Victor apontou a mão para o homem. O quê? Corre agora. O homem de aparência fraca falou, mas era tarde demais. A mão disforme de Victor começou a crescer e distorcer, e logo a cabeça de uma criatura feita de escuridão e um líquido vermelho sangue foi criada em sua mão. Monstro. Ele não conseguiu terminar de falar porque foi completamente engolido pela criatura. Craque, craque. Os sons de ossos sendo esmagados foram ouvidos na sala, e a área em que o homem estava se tornou um banho de sangue. Inicialmente, Victor não podia fazer isso. Ele não podia transformar parte de seu corpo em coisas diferentes. Mas treinando os poderes básicos de um vampiro por 1 ano e 6 meses, ele conseguiu um feito semelhante ao de Natasha. A condessa podia transformar seu corpo inteiro da maneira que quisesse, algo parecido com Vlad, e foi usando esse poder que ela ampliou os seios quando encontrou Victor. Victor conseguiu fazer o mesmo agora, mas só conseguiu transformar uma parte de seu corpo. Inicialmente, ele só podia se transformar em coisas simples, como mudar o tamanho do braço, aumentar o comprimento de suas garras, coisas simples que todo vampiro poderia fazer. Mas, ao beber o sangue da árvore, essa limitação foi removida. A prova era evidente na cabeça de uma besta demoníaca que ele acabara de criar. Ele não sabia como ele fez isso. Ele apenas sentiu que poderia fazê-lo, e assim o fez. Foi como um instinto básico. Você não pensa quando levanta a mão, não é? Ele se move naturalmente. Essa era a sensação que ele tinha agora. Victor olhou para o homem de aparência fraca e para o homem que ficou em silêncio durante toda a discussão. O homem silencioso tinha uma expressão neutra e não parecia intimidado pela aparência de Victor, muito diferente do homem de aparência fraca. Alucard, podemos conversar sobre isso. Conversa. Victor olhou para o homem com a expressão de uma pessoa que não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A sua risada abalou todas as pessoas presentes. A partir do momento em que você mirou o clã Fulgeris no... Ele abriu um grande sorriso que mostrou todos os seus dentes afiados. Foi aí que a opção de discussão desapareceu. Merda. Essas foram as últimas palavras do homem antes de ser engolido pela cabeça de uma besta demoníaca. Clã Fulger. Tudo estava em paz no clã Fulger. Cada um dos vampiros nesta mansão estava fazendo seu trabalho corretamente. E no escritório pessoal do líder do clã Fulger, Natasha e Sazh estavam presentes. Natasha estava ensinando Sazh sobre os deveres de um líder, algo que ela nunca havia feito antes em sua vida. Hugo. Isso é bem complicado. Sazh olhou para a pilha de papel na frente dela com uma expressão irritada. Demorei um pouco para me acostumar com isso também, mas com nosso poder, essas coisas ficam mais rápidas. Estrondo. Sazh parecia que ia usar seu poder para acelerar o trabalho que recebeu de sua mãe. Pare. Natasha segurou a cabeça da filha. Eka. Você não pode usar seu poder neste lugar se não tiver 100% de controle sobre ele. Por quê? Sazh fez beicinho. Bem, você não quer queimar todos os documentos, não é? Natasha exibiu um sorriso gentil. Sazh entendia agora porque sua mãe a impediu de usar seus poderes. Sazh olhou pela janela em direção às nuvens. Alguns segundos depois, Natasha fez o mesmo, pois as duas sentiram a presença de alguém. Embora Sazh fosse mais rápido. E isso incomodou um pouco Natasha. Esse é o poder da conexão? Querida está irritada. Natasha tocou o queixo e pensou que as únicas coisas que poderiam deixar Victor com raiva eram quando as coisas envolviam a família dele. Rumble, rumble. Um raio atingiu o jardim, chamando a atenção de todos os servos. Todo o clã Fulger, aqui, agora. Sentindo a pressão de Victor, Sazh engoliu em seco e disse, correção, ele está muito zangado. Os primeiros membros do clã Fulger que saíram ficaram chocados com a visão na frente deles.
Um ser completamente feito de escuridão estava segurando um membro de seu clã, e esse membro estava sem braços e pernas. Conde Alucard. Alguns tentaram protestar e ajudar o membro do clã, mas ficaram em silêncio com apenas um olhar de Victor. Logo, todos os membros do clã Fulger estavam fora da mansão. Todos ficaram em silêncio quando viram Victor e não ousaram dizer uma palavra. E isso durou até o momento em que Sasa, seguida por Natasia e Victoria, apareceu. Condessa, por favor, faça alguma coisa, veja como ele está tratando um membro do nosso clã. Marido, o que aconteceu? Mãe. Sasa ia dizer alguma coisa, pois não esperava que sua mãe falasse abertamente com Victor assim. Ela não teve essa coragem. Uma coisa era dizer isso na frente de Violette e Ruby, mas na frente de um bando de membros de seu clã. Ela não podia. O obstáculo era muito grande. O homem ficou em silêncio. Ele esperava que a mulher ficasse mais irritada, mas ela o cumprimentou com um olhar calmo e um sorriso gentil. E marido? Gole. O homem engoliu. Não foi só um boato que fez muito sucesso. Mas a própria condessa o chamava assim. O que significa que ele concordou em se casar com essa louca? Espere. Isso não significa que o clã Alucard e Fulger uniram forças. Que diabos está acontecendo aqui? A cabeça do homem começou a girar como um louco. Ele não entendia mais nada. Victor parou de olhar para os membros do clã da Natasia. Você ainda tem ratos em sua mansão. O olhar gentil de Natasia desapareceu, e um olhar sério tomou conta de seu rosto. Quem? Ela não perguntou como ele descobriu sobre isso ou como ele tinha certeza absoluta do que estava falando. Ela confiava 100% em Victor e, por causa disso, foi direto ao ponto. Victor abriu um sorriso, gostou da atitude de Natasia. Victor, que estava segurando um membro do clã Fulger pela cabeça, levantou o homem e abriu os olhos. Ele olhou nos olhos do homem e disse, de agora em diante, você responderá a todas as perguntas que a condessa Anastasia Fulger lhe fizer, e você responderá com a verdade e nada mais que a verdade. Sim, mestre. Alguns membros do clã Fulger estavam suando visivelmente, e outros pareciam abalados. Conde Alucard, por que você está fazendo isso? Silêncio. Victor e Natasia falaram ao mesmo tempo. Natasia olhou para o homem com um olhar morto e sem vida por alguns segundos, e então ela olhou de volta para Victor e então, olhou para seu membro do clã. Quem são os traidores? Victor virou o rosto do homem para o público ao seu redor, e o homem começou a falar em tom robótico. Empregada Joana. Todos olharam para uma empregada que estava lentamente tentando sair da sala. Todos pensaram, ela não poderia ser mais óbvia. Merda. Rumble. A empregada começou a usar o poder do raio e tentou aumentar sua velocidade para fugir, mas aos olhos de Victor e Natasia, ela era tão lenta. Ninguém sai desta mansão sem permissão minha ou de Natasia. Victor estalou o dedo e logo um casulo gigante de gelo se formou ao redor da mansão Fulger. Ele estalou o dedo novamente, e espinhos começaram a ser criados no céu. Esses espinhos lentamente começaram a mudar e se transformaram em várias espadas. Morrer. Os olhos de Victor brilharam vermelhos sangue, e logo uma espada caiu do céu em direção à empregada que fugiu. O espinho transformado em espada perfurou sua cabeça e logo outro caiu em direção ao seu coração, matando-a completamente. Victor voltou à sua aparência normal. Victoria, onde está Tatsuya? Ele não viu seu amigo por perto. Ele está dormindo. Victor estreitou os olhos. Esse filho da puta, ele está dormindo esta hora? Ele pensou. Natasia, pegue. Victor jogou o corpo do homem para Natasia. Natasia segurou o homem pela cabeça. Eu não preciso te dizer o que fazer, certo? Claro que não. O sorriso de Natasia cresceu. Victor assentiu com satisfação e caminhou em direção a Sasa. Sasa. Querido. Siga a sua mãe. Ele acariciou sua cabeça e continuou em um tom gentil, você vai precisar disso no futuro. Ok. Ela deu um sorriso gentil, mas ela nem percebeu isso inconscientemente, ela disse querida na frente de todos. O público ficou sem palavras e olhou para esta visão com a boca aberta. Até a filha. Até a filha. Todos pensaram ao mesmo tempo. Os homens do clã Fulger olharam para Victor com muito respeito em seus olhos. Giga Chad, eles engoliram em seco. Ele conseguiu acalmar aquela doida, e ainda por cima, conseguiu ter relações com a filha dela ao mesmo tempo que tem relações com a mãe dela. Oh meu Deus! Kaguya, explique o que aconteceu com Victoria e Natasia.
Quando terminar, me encontre no Snow Clan. Sim, mestre. Kaguya saiu da sombra de Victor e caminhou em direção à Victoria. Natasia, o casulo vai durar 3 dias se eu não estiver presente fornecendo energia. Isto é suficiente. Ela segurou a cabeça do homem em sua mão com um olhar irritado. Vou resolver isso em menos de um dia. Como esperado de você. Victor abriu um pequeno sorriso. Rumble, rumble. E então ele desapareceu, deixando para trás um relâmpago. F rápido. Alguns membros do clã Fulger que viram a velocidade de Victor pela primeira vez ficaram chocados. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai